você quer aprender inglês mais rápido, mas não sabe como, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 passos para aprender inglês de maneira rápida, sem estudar tanto. O meu nome é Jonas, sou professor particular de inglês e neste vídeo eu vou te mostrar esses 3 passos para você alcançar a fluência em inglês de maneira mais rápida, sem precisar de fazer intercâmbio, sem precisar pagar cursos caros e principalmente sem ter que se matar de estudar. Então, se você gostou da ideia, já deixa o like e vamos para o vídeo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que aprender inglês não é a mesma coisa do que aprender uma matéria na escola, do que aprender fatos históricos, do que se preparar para uma prova. Quando você está lá no ensino fundamental e no ensino médio, como você aprende a aprender as coisas? Você aprende que você tem que sentar na cadeirinha, ler tudo que está anotado lá que o professor colocou na lousa, copiar. E assim, esse é um tipo de maneira de estudar que aumenta o seu conhecimento declarativo, né? Que, em outras palavras, é basicamente você enfiar coisas na sua cabeça na intenção de decorar. Só que aprender um idioma é um processo diferente, é mais complexo, mas também mais simples ao mesmo tempo. E calma que eu já vou te explicar de maneira muito simples o que eu estou querendo dizer. Isso significa que se você quer ficar fluente em inglês, se você quer falar inglês em qualquer situação, você tem que adquirir um repertório muito grande de frases e palavras novas. E é aqui que vem a boa notícia, é aqui que vem a parte simples de aprender o idioma. Você não precisa decorar todas as regras gramaticais ou todas as palavras para ser fluente em inglês. E esse é um erro que muitas pessoas cometem. Elas querem aprender o idioma fazendo um curso tradicional, sentando na cadeirinha, estudando todas as regras gramaticais, estudando para provas. Só que esse tipo de conhecimento que você está adquirindo é o tipo de conhecimento declarativo que não vai te ajudar a se virar ali, a se comunicar com os nativos de maneira natural. Mas então como que você vai estudar inglês, né, se não for desse jeito tradicional? Bom, é aí que nós vamos para o segundo passo. Para colocar o inglês na ponta da língua, você precisa adquirir o idioma. Esse é o segundo passo, né? O segredo dos poliglotas e das pessoas que aprendem inglês por conta própria é que elas se imergem no idioma. E o que é imersão? Imersão é você estar em contato com o idioma o máximo possível. Essa foi a ideia que um poliglota muito famoso estudou há uns tempos atrás. O nome dele é Stephen Krashen, se não me engano, né? Ele vinha com essa teoria que mostrava que para ser fluente no idioma, você não aprende ele, você adquire ele. Basicamente, o seu cérebro ele foi feito para aprender idiomas de uma certa maneira. E respeitando essa maneira natural que o cérebro absorve e aprende a como usar a linguagem, você vai desenvolver muito mais rápido do que se você tentar outros métodos. Agora eu vou te dar dicas simples de como se imergir em inglês, né? Porque falar é fácil, né? Aposto que você já deve ter ouvido essa expressão, mas ninguém explica direito como fazer. Aliás, até porque tem um pulo do gato, não adianta você manter o contato no idioma de qualquer jeito, né? Não é só trocar ali as configurações do celular, trocar ali as configurações do computador, você não vai entender nada e você vai ficar tipo assim, como assim o inglês ainda não entrou na minha cabeça? Assim? É porque não é um processo automático, não é mesmo? Obviamente você já deve ter reparado que se você só ligar um rádio em inglês, não é como se o idioma fosse entrar magicamente na sua cabeça, né? Ou se você tentar algum tipo de áudio binaural, esse tipo de coisa que esse povo fala aí, que você vai fazer para aprender inglês dormindo, sabe? Não é esse tipo de coisa que funciona, né? O segredo é que você precisa atingir um ponto de equilíbrio entre o nível de coisas que você entende e o nível de coisas que você ainda não entende. Isso é o que o Stephen Krashen chamou de input compreensível. Ou seja, você tem que se imergir, se expor a materiais não tão fáceis, né, ao ponto de que você não esteja se desafiando, e não tão difíceis ao ponto de você não conseguir pegar o fio da meada e não entender nada do que está acontecendo. Ou seja, na prática mesmo do dia a dia, se você tem um nível mais intermediário de inglês,
O seu inglês não vai melhorar se você se imergir com desenhos animados, que a linguagem é mais simples. Você tem que procurar assistir bastante séries e filmes em inglês, porque aí que vai estar o seu input compreensível. Agora, se você está no nível básico, então é o contrário. Não adianta você tentar assistir filmes e séries que você vai ficar perdido, não vai entender nada. Você tem que começar com materiais mais simples, igual desenhos animados, né, e etc. E se você está bem no básico mesmo, você tem que procurar conteúdos assim mais educativos, feitos especificamente para pessoas que estão aprendendo idioma e ainda estão no início, né? Agora o desafio é, e se eu não sei nada, ou quase nada, como é que eu faço input compreensível se eu não compreendo nada, né? Aí, meu amigo, infelizmente você vai ter que fazer o L. Brincadeira, essa piada já tá repetitiva, tá perdendo a graça. Prometo que eu vou parar. Enfim, aí você vai fazer um estudo com uma biblioteca de áudios. Inclusive, eu tenho uma que eu forneço para os meus alunos de maneira gratuita. É a mesma biblioteca que eu usei quando eu comecei a estudar inglês e eu também não sabia quase nada. Então me chama no WhatsApp, vai estar no primeiro comentário desse vídeo, que eu te mando essa biblioteca de áudios de maneira gratuita. Então o que você vai fazer? Quando você não sabe nada em inglês, você precisa construir o seu vocabulário. Porque não tem como você entender um vídeo em inglês se você não entende as palavras, né? E para você entender, você construir o seu vocabulário, você vai fazer um estudo de texto com uma biblioteca de áudio, né? Primeiro, você estuda o texto simples, um texto simples em inglês, né? Buscando entender palavras novas. Depois de fazer esse estudo meticuloso de linha a linha, né? Você vai de linha a linha tentando entender as palavras novas, as expressões, os significados, vai comparando a parte inglês com a parte português, vai fazendo esse estudo devagarzinho. Depois disso, quando você terminar de entender todas as palavras do texto, você vai escutar ao mesmo tempo que você lê, porque isso vai te ajudar a associar a palavra escrita em inglês com o som que ela faz de fato, né? Porque, como você sabe, né, em inglês a gente escreve de um jeito e fala de outro, né? E um jeito de você acostumar o seu cérebro a isso é esse exercício, de você escutar algo e ao mesmo tempo ler. Depois que você conseguir acompanhar, ler o texto ao mesmo tempo que você ouve, né, sem ficar perdido, você vai só escutar. Quantas vezes for necessário até você entender ali 80% do que está sendo dito. Se você fazer isso de maneira consistente, é garantido que o seu inglês vai melhorar bastante, bem rápido, e dentro de alguns meses você já vai ser capaz de assistir séries com legendas, por exemplo. Eu explico como fazer isso em mais detalhes nesse vídeo aqui, né? Depois você dá uma olhada, tem uma playlist em que eu mostro como aprender inglês do zero, da sua casa, né? Mas o ponto é, se você não sabe de nada, você precisa começar a construir o seu vocabulário e o seu entendimento do zero. Vai ser um pouco mais chatinho, mas eu te garanto que você vai estudar muito menos do que se você tentar a rota tradicional. O terceiro passo para aprender inglês mais rápido é praticar. Nesse ponto, o inglês é como se fosse qualquer outra habilidade, você precisa praticar mais para ficar melhor. Existem estudos que mostram que a instrução formal, a prática regular da fala e da escrita, ajuda o aluno a desenvolver muito mais rápido do que aquele que só foca na imersão. E a melhor forma de ter essa prática no idioma, né, essa prática da fala, é com aulas particulares, porque um professor particular ele vai te ajudar a praticar o idioma num ambiente seguro, ele vai te dar feedback instantâneo, ele vai saber falar onde você está errando, porque muitas vezes a gente comete erros no inglês que a gente mesmo não percebe. Um professor particular experiente, ele vai saber te dizer onde você está errando, no que exatamente você precisa melhorar. Ele vai te fornecer um plano de estudos personalizado de acordo com as suas necessidades, ou seja, você vai conseguir pular tudo aquilo que não for necessário para os seus objetivos, né? Eu tenho um aluno que começou a estudar comigo do zero no início do ano e é impressionante o quanto ele evoluiu rápido no inglês dele com as nossas aulas. Hoje ele é capaz de se virar
em situações assim do dia a dia, como por exemplo, ir no aeroporto, comprar roupas, pedir comida. E assim, esse esse desenvolvimento dele foi algo que é fora do comum de alunos tradicionais, porque quando você foca no método tradicional, você só começa a falar ali depois de 1 ano e meio, 2 anos, mas quando você tem um professor particular que te ajuda a praticar conversação desde o começo, você consegue encurtar bastante esse caminho seu até a fluência. Então, se você quer ter esse bom professor particular experiente que vai te fornecer um plano de estudos personalizado, vai te ajudar a se manter motivado, vai te dar feedback instantâneo na sua fala para você corrigir os seus erros e evoluir muito mais rápido no inglês, então me chama no WhatsApp, o número vai estar no primeiro comentário desse vídeo, que eu te explico tudo sobre como as minhas aulas particulares funcionam. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e até mais.